Oi pessoal, aqui é o Joey e eu sou do canal Ascendente. Bom pessoal, hoje eu vim com um tema que vocês pediram no outro vídeo, que eu comentei que eu tava querendo fazer o vídeo e vocês pediram, achou que seria interessante falar sobre isso, né? É um tema bem pesado, mas necessário, porque muitas pessoas sofrem com isso hoje em dia e pelo título vocês já sabem o que é. E eu já quero pedir desculpa por essa espinha gigante que brotou no meu nariz, esse ser. Mas a gente vai assim mesmo, porque a gente não vai deitar pra uma espinha, não é não? Então hoje eu vou falar sobre transtorno de ansiedade, como eu lidei com isso, como eu lido com isso no dia a dia, como isso me afeta e todas essas coisas. Então eu anotei algumas coisas sobre isso para não ficar um vídeo muito amador. Então eu quero passar alguns dados para vocês, para deixar mais ilustrativo e mais acadêmico, digamos assim, didático, para ficar mais didático o vídeo. Bom, eu decidi falar sobre esse tema porque eu vejo muitas pessoas romantizando a ansiedade, a depressão e esses distúrbios psicológicos, falando que a gente é pessoas intensas demais e tal, como se isso fosse muito bom. Não é bom, gente. Nada em excesso é bom, atrapalha o nosso cotidiano, a nossa vida. Então, o que seria ansiedade? Ansiedade, gente, é uma emoção natural do corpo humano. Então, é super normal sentir uma ansiedade antes de uma prova, de um encontro, de um grande evento. Isso é normal. E a ansiedade normal, ela é boa para o nosso corpo. Por quê? Porque ela faz a gente caprichar mais nas coisas. Por exemplo, se eu tenho uma prova amanhã e eu já estou ansioso por essa prova, eu vou estudar mais, porque eu quero me dar bem nessa prova. Mas o problema começa quando a gente fica refém dessa emoção. Aí essa emoção passa a tomar conta do nosso dia a dia e deixar a gente desequilibrado. Aí começa a vir os sintomas no físico e no mental. Eu vou falar alguns sintomas daqui a pouco pra vocês. E tipo, é muito forte, sabe? Porque eu já fico ansioso só de falar sobre esse tema, porque aí eu fico até ofegante, tá vendo? Também é uma das características. E isso é muito forte e deixa a gente meio que perturbado. E ver pessoas romantizando isso me deixa um pouco incomodado. Um pouco não, me deixa muito incomodado. Porque não é legal ser intenso desse jeito e se preocupar demais com o que nem aconteceu ainda, sabe? Então eu anotei algumas coisas pra vocês e eu vou ler aqui pra vocês. O que é transtorno de ansiedade? É uma emoção natural do ser humano, mas em excesso pode caracterizar um distúrbio psicológico e emocional, como eu já disse pra vocês. E uma coisa, pessoal, que eu também descobri pesquisando é que existem vários tipos de transtornos de ansiedade. Entende? Porque a ansiedade é um transtorno só, mas ela pode ser plano de fundo para vários outros transtornos, como o transtorno de ansiedade generalizada, né? A síndrome do pânico, a fobia social e fobias específicas, como aracnofobia, agorafobia, claustrofobia, essas fobias todas aí. Bom, o transtorno de ansiedade generalizada é esse transtorno que tanto me persegue e que faz a gente ficar mal no dia a dia, sabe? Porque a ansiedade, ela se torna uma coisa tão forte no nosso corpo e no nosso psicológico que a gente não consegue se mover, fazer muitas coisas, porque ela nos perturba. E ela pode vir acompanhada também com alucinações, com vozes, com várias outras coisas, porque você perde meio que a noção, sabe? Porque ela te deixa muito, sabe, nervoso, então você perde um pouco as noções das coisas. A síndrome do pânico é aquela que a gente já conhece, que a pessoa não consegue sair de casa porque ela fica com medo de morrer e fica com aquela sensação de que vai dar merda, sabe? O tempo inteiro. Isso é o tempo inteiro, gente. E tem as crises, né, de síndrome do pânico, por exemplo. Tem gente que tem ansiedade e tem crises de pânico, que é tipo, tá muito ansioso, começa a tremer e não consegue sair do quarto. Eu não sou nesse nível, graças a Deus. Eu não sou, mas é uma coisa muito séria, que muitas pessoas têm e nem sabem, sabe? Acha que, aí os familiares acham que é besteira, que é bobagem, e não é. Então, gente, depois que eu falar os sintomas, se você notou que você tem algum desses sintomas intensos demais,
procura um médico, procura um profissional, porque eu não sou profissional da área, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, nada disso. Eu sou só um estudante disso porque eu passo por isso, então eu achei melhor eu me autoanalisar e tal, pra mim saber lidar com isso tudo. Olha, e a fobia social é aquela fobia que você se isola, é quase o pânico, só que você ainda consegue viver em sociedade, mas você tem o mínimo contato com o público, sabe? Fica muito... Quando vai falar em público, não consegue, aí dá uma crise. E as fobias específicas em uma coisa. Aquela coisa te dá um ataque de ansiedade tão forte que você perde a noção, não consegue. Por exemplo, os claustrofóbicos. Vêm em locais pequenos, já ficam, sabe? Já perdem a noção, já saem de si, ficam loucas. E a aracnofobia, medo de aranha, aquele animal, vai ativar a sua ansiedade num pico de ansiedade muito forte, que você também perde a noção e aí por aí vai. E pesquisando, eu descobri tanta coisa que pode ser as causas disso, que eu listei algumas aqui para mim poder lembrar aqui no vídeo. Eu tô falando primeiro, pessoal, as coisas mais médicas, essas coisas, para depois contar a minha experiência. Então esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é um assunto muito importante. As causas da ansiedade são variadas. Pode ser por genética, ou seja, histórico familiar. Se a tua mãe, teu pai, um familiar próximo, né, da sua genética, tem algum pico de ansiedade ou o distúrbio de ansiedade, pode ser que você também desenvolva, porque pode vir pela genética. Tem o ambiente, por exemplo, você que vive num ambiente de estresse, você que vive num ambiente traumático, você já teve algum trauma naquele ambiente, você acaba gravando aquele negócio e aquilo vai trazer ansiedade em você. Por exemplo, quem tem traumas de infância com lugares apertados, certamente desenvolverão a claustrofobia. Esses nomes me pegam. A claustrofobia. Por quê? Porque ele teve um trauma com aquele ambiente. Então o ambiente também ele pode gerar o distúrbio de ansiedade. E tem as doenças físicas, que tem algumas doenças que a gente adquire, né? A gente adquire essa doença ao longo da vida e essa doença, ela ativa essa cadeia de ansiedade em você. E a mentalidade, ou seja, o modelo dos seus pensamentos. Como assim, Jonathan? A forma que você pensa também interfere na sua ansiedade. Então, por isso que a meditação é tão indicada para pessoas muito ansiosas. Eu sei que quando fala em meditação eu já até assusto, porque só de imaginar ficar sentado e negociando já mata, né? Mas, tipo, ajuda, entende? Ajuda bastante, porque a forma como a gente estrutura os nossos pensamentos, elas vão interferir como a gente se sente, como a gente fica calmo, como a gente desperta ansiedade ou nervosismo, estresse, entendeu? Então as causas são múltiplas. Múltiplas. Agora eu vou falar alguns sintomas. Aí você pega um caderninho aí e anota os sintomas que você tem com frequência, gente. Frequência, ok? Não é porque você teve uma vez na vida que você tem o distúrbio. Não é assim. É quando você tem isso frequentemente na tua vida que caracteriza um distúrbio. Mas lembrando sempre, vá em um médico, porque é muito, muito, muito importante. Sintomas psicológicos da ansiedade. Constante tensão e nervosismo, sensação de que algo de ruim vai acontecer, é aquela sensação de pessimismo, sabe? Que tudo que vai fazer vai dar errado e que você vai dar uma merda. Eu tenho muito essa sensação o tempo inteiro com tudo. Problemas de concentração, medo constante, descontrole sobre os pensamentos, preocupação exagerada em comparação com a realidade, problemas para dormir, irritabilidade, agitação dos braços e pernas. Então, gente, quando você vê uma pessoa... Eu estou com a perna balançando nesse momento. Eu não consigo parar de balançar. A minha irmã não para também. Só que a minha irmã ela já é controlada, sabe? Ela consegue focar. Eu já não consigo. Eu já tenho constante tensão e nervosismo, eu tenho sensação de que algo ruim vai acontecer, eu tenho problemas sérios para dormir,
Eu tenho uns descontroles de pensamento que às vezes fica meio embaralhado, aí eu fico bad, eu muito irritado, sabe? E agora eu vou para os sintomas físicos, porque esse transtorno, ele também não é só psicológico, ele vem pro lado físico, tá? Porque é tudo interligado, galera. Bom, o primeiro sintoma é dor e aperto no peito e aumento das batidas do coração. Você fica com arritmia cardíaca, sabe? Fica muito... Você fica... não para, entende? A respiração fica ofegante e você pode sentir até falta de ar. Aumento do suor, tremuras no corpo, você começa a tremer, o seu corpo começa a tremer sem você ter controle sobre ele. Sensação de fraqueza ou cansaço, boca seca, mãos e pés frios ou suados, náusea, tensão muscular, dor de barriga ou diarreia. Então ele vem pro lado físico, tá vendo como ele atrapalha o dia a dia? Porque, por exemplo, imagina você no seu trabalho, que querendo ou não, a maioria dos trabalhos convencionais são regadas a muito estresse. Aí você vai e tem uma crise de estresse e de ansiedade. Isso pode acarretar dores musculares, diarreia, desmaio, porque você pode ficar muito nervoso e apagar. Então é muito sério essas coisas, sabe? E às vezes as pessoas sentem essas coisas e não sabem o que é. Por isso que também, depois pensando bem, é muito importante fazer esse vídeo para alertar que isso é normal a acontecer, né? Não é normal ter. Mas, tipo, a maioria das pessoas hoje em dia estão tendo e eu descobri, eu não sabia disso, pesquisando eu descobri que existem grupos de pessoas que são mais propensas a desenvolver o distúrbio de ansiedade. E, querendo ou não, essas pessoas, pelo histórico de sofrimento e de trauma, aí eu fui entender. Eu quero até fazer um vídeo específico para falar sobre isso, porque é uma área que eu gosto, eu faço parte dessa área, desses porcentos. E os grupos que são mais atingidos com o distúrbio de ansiedade, ataque de pânico, todos aqueles que eu disse foram os gays, as lésbicas, os bissexuais, as transexuais, os transexuais, os idosos e principalmente as mulheres. E isso acarreta mais quando são mulheres trans, mulheres lésbicas, bissexuais e mulheres idosas. Então, aí a gente já vai puxando pro outro lado, né? A gente sofre tanto na sociedade, isso já acarreta uma tensão muito alta. Mas eu quero fazer um vídeo só sobre isso, ansiedade no meio LGBT. Tá bom? Então não vou me focar muito nisso, porque eu vou fazer um outro vídeo falando só disso. E os médicos que vocês devem procurar, pessoal, são 3 médicos, que é o clínico geral, psiquiatra e o psicólogo. Eu indico mais o psiquiatra, porque ele pode fazer o papel de um psicólogo te aconselhando e tudo isso, e ainda passar medicação se for necessária. Entendeu? Porque não tem cura, mas ela estaciona se você fizer o tratamento. Então você pode ter a vida normalmente, bacaninha, sem ter esses problemas. É só se cuidar e tá em dia com a tua saúde, entende? Agora eu vou falar um pouco sobre mim. Bom, como vocês já sabem, eu sou uma pessoa muito ansiosa ao extremo. Eu sofro de distúrbio de ansiedade. A boca já tá seca. E, tipo, eu tenho vários desses... tô perdida hoje, gente. Desses sintomas. Eu não tenho muitos sintomas físicos, como, tipo, desmaio, nada disso, ataque de pânico. Eu nunca tive. Mas eu acho que é porque eu nunca fui exposto a uma cena muito traumática, muito assim, sabe? Porque eu acho que isso depende muito da intensidade, como você sente as coisas. E eu sou mais de boas, assim, só que isso tira muito o meu sono, eu não consigo dormir. Eu melhorei muito, gente, muito, muito, muito mesmo, que eu era pior. Porque aí juntou com a depressão, aí desgraçou tudo. Bom, eu sofro com muita insônia. Eu vou dormir geralmente 3, 4, 5 horas da manhã. E eu não gosto de acordar muito tarde, então durmo muito pouco. Eu não consigo... Eu pareço não ser tímido nessas coisas, mas isso acabou desenvolvendo
um afastamento das pessoas, sabe? Agora que eu consigo me enturmar mais, ter amigos e tal. Até porque meus amigos me forçam muito pra fazer as coisas, e aí isso me ajuda bastante. E tipo, eu tremo quando eu fico nervoso, sabe? É uma irritação que sobe, você não sabe de onde vem, aí você acaba maltratando as pessoas. Só que eu ainda eu consigo me segurar, sabe? Eu consigo, porque a minha ansiedade, ela não é tão forte como uma pessoa que tem, por exemplo, ansiedade generalizada, que ataca todos os âmbitos da vida, aí fode com tudo, né? Mas, tipo, é bem difícil. Eu não bebo medicamento mais, porque agora eu consigo me manter mais calmo. Mas, assim, às vezes eu tenho umas crises que eu falo que é bad, porque tá bem mais relax, assim, tá bem mais calmo. Mas eu não vou falar nome de remédio, porque eu não quero, né, incentivar ninguém a se automedicar. Mas eu tomei por algum tempo da minha vida. Eu tomava 2 remédios de manhã. Só que os remédios me deixavam como um robô, sabe? Eu ficava muito travado, eu ficava sonolento. Mas era porque era início também, que depois eu me acostumei. Mas eu acho que ele tirava muito dos meus movimentos, sabe? Então eu já não tomo mais remédio, eu só tomo o remédio natural, que tem no canal aqui que a gente ensinou a fazer. Só que, lembrando, o remédio natural não substitui o remédio tradicional, ok? Estou falando a minha experiência, pelo amor de Deus. Não vão fazer o que eu fiz, porque eu estou bem, galera, ok? Eu já estou bem disso, já consigo controlar. Só não consigo controlar quando eu tenho umas crises, mas as crises que eu falo são crises leves, são crises só de pensamentos bagunçados, um chorinho aqui, um chorinho ali, sabe? Mas nada muito forte hoje em dia. Então eu não tomo mais remédio, me sinto melhor sem o remédio, porque o remédio, como eu disse, me dava muito sono, tananana. E eu gosto de ser vivo, sabe? Eu gosto de sentir e tudo. Mas quando tá muito forte, eu tomo um remédio, um composto natural, pra mim ficar mais calmo e tudo mais. Mas é isso, gente, a minha experiência com a ansiedade. É uma coisa muito séria que a gente tem que levar a sério, a gente tem que parar de brincar e achar que isso é normal, porque não é. Ansiedade é doença, é distúrbio e tem tratamento. Então, se você se sente mal, se sente ansioso, se você se sente pra baixo por causa disso, e se isso tá atrapalhando a tua vida, procura um profissional, vai se informar, vai cuidar de você, porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Então é isso, espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo, que é: cuidem de vocês, cuidem da sua cabeça, dos seus sentimentos, das suas emoções. Porque, querendo ou não, gente, não é só a saúde física que consta, é a saúde emocional e psicológica. Porque as pessoas têm um preconceito tão besta com os problemas psicológicos e a gente tá tão propenso a ter problemas psicológicos, ainda mais nessa sociedade doente que a gente está tendo agora nesse século, sabe? E, tipo, a gente tem que falar mais disso. Leve esse debate pra dentro da sua casa, pros seus amigos, porque os jovens também estão sofrendo muito com isso e ninguém leva em conta que os jovens também sofrem. Então, leve esse debate, divulgue esse vídeo, manda pras pessoas que você acha que tem ansiedade, para elas se informarem. E é isso. Sigam a gente nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Assista os nossos vídeos. Sejam bem-vindos as pessoas novas que chegaram no nosso canal. Espero que tenham gostado. Beijo, blessed be e muito axé pra vocês.